pecado é sempre astuto quando ele tenta seduzir e destruir o homem. Mas quais são as ciladas que o diabo apresenta através das suas tentações? O que ele oferece para que eu então permita que a minha vida seja dominada por ele? Será que as propostas que ele apresenta são maldades declaradas ou são, às vezes, bênçãos misturadas com perversidade? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar quais são as propostas indecentes que o diabo nos apresenta. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos aqui mais uma vez no seu programa Está Escrito. Já começamos falando sobre o tema que vamos estudar hoje, o tema do Êxodo, o tema das propostas indecentes que seduzem o nosso coração, a nossa alma. Então fica comigo hoje que o programa aqui promete, viu? Eu queria oferecer para você, a minha sugestão para você pedir hoje é a revista Esperança, a cura do pecado. Você sabe que o pecado é muito sutil, é como se fosse aquela voz sedutora que fala no nosso coração e a gente fica às vezes desconfiando de que Deus de fato pode nos ajudar a vencer em algumas ocasiões alguns tipos de pecado. Porque eles falam a nossa fraqueza e a gente às vezes não tem muita resistência para enfrentar a tentação. Como é que você pode superar tudo isso, superar a tentação e ser assim alcançado pela graça? Olha, nessa revista Esperança você vai entender o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Tem uma lição aqui, que é a lição 5, que fala sobre a salvação do pecado e da morte. Você sabia que tem solução? Mas qual é a solução? O que a Bíblia fala sobre isso? Ligue agora mesmo para a gente, você está vendo aí o telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. Só lembrando você que de segunda a quinta o horário de atendimento aqui na Escola Bíblica é até às 11h30 da noite. Então você pode ligar. E na sexta-feira a gente tem um horário comercial no horário normal ali, tá bem? Se você preferir, você pode também entrar em contato através do WhatsApp, mandar uma mensagem para o número 12 98244 4449. E assim você vai receber na sua casa essa revista ou no melhor endereço que você colocar aí para a gente, tá bem? Eu quero lembrar você que do dia 27 a 31 de março nós vamos ter aqui uma programação especial na Novo Tempo. A gente precisa aqui ficar ligado, tá bem? Então, você vai ver na nossa programação, na grade, os horários, fique atento para você não ficar de fora. É uma programação que vai relembrar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós costumamos pensar por aí sobre a questão do sacrifício de Cristo no momento especial do ano, que a gente chama às vezes de Semana Santa, né? Você que é católico, você que é evangélico, já ouviu falar. Nós vamos ter aqui alguns dias importantes direcionados a essa temática, de 27 a 31 de março. Não perca, os horários estão aí no GC, na programação, e eu espero que você participe desse programa e faça a diferença na sua vida, tá bem? Nós estamos aqui falando sobre a série do Êxodo e hoje, deixa eu pegar aqui que eu derrubei. Hoje nós vamos entrar num tema muito importante, que é o tema das propostas indecentes que muitas vezes o pecado e o diabo fazem, são tão sutis e que nos levam a escorregar, nos levam a cair. Para você entender isso, quero te convidar a ir comigo à Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 3, nós vamos do verso 18 até o verso 20. Diz assim o texto: E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor
o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei, aqui diz o Senhor, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois, finalmente, ele vos deixará ir. A Bíblia, ela afirma que Deus sabe o fim desde o princípio. Nós dizemos que esse daí é um atributo de Deus, né? A onisciência divina. Quando você vai, por exemplo, lá em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 46, o verso 10, diz, o Senhor fala, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, olha só o que ele diz, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Deus sabe o fim desde o princípio. Apocalipse 22, 13 diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Veja, seria muito conveniente para nós se Deus ele descrevesse cada detalhe da nossa vida. Geralmente, o que Deus faz? Ele diz o que aconteceu no princípio e ele fala o que é que vai acontecer no nosso final. Mas o processo entre o princípio e o final, muitas vezes, não é revelado. Deus disse para Moisés assim, ó, vai lá para o faraó e diga para ele que se ele não deixar vocês saírem e se ele precisar ser obrigado, eu vou agir com mão forte. Mas vai ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, que no final eu vou pesar minha mão. Você imagina Deus falando isso, né? Eu vou fazer maravilhas e ele vai precisar se curvar diante disso. Veja, o que Deus não revelou era o que o faraó iria tentar fazer antes da mão de Deus pesar sobre ele. Ele não falou quais seriam as tentativas do faraó para segurar o povo. Você sabe que hoje as coisas elas são bem parecidas. Deus nos disse que nós somos criados por ele e que no final nós seremos salvos completamente do pecado. Mas veja, o processo, o desenrolar da história não vai ser muito fácil. Da mesma forma que Faraó lutou com todas as suas forças, sabe, resistindo até onde ele pôde para não permitir o povo ir embora, Satanás ele vai fazer a mesma coisa. Até que finalmente, como Faraó, ele vai precisar se render. Você está entendendo? À autoridade de Cristo, ao poder de Jesus. Mas como é que foi que Faraó tentou resistir, não deixando o povo ir embora? Ele fez, durante o processo da saída do povo, 5 propostas indecentes para Moisés e para o povo. Que propostas são essas? A primeira proposta você encontra aqui no capítulo 8, verso 25. Se você quiser acompanhar comigo, diz assim o texto. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Quando eu penso aqui nessa proposta, eu lembro daquele ditado que dizia assim, olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Veja, Deus precisou agir com bastante intensidade até esse momento aqui. Ele tinha já derrubado 4 pragas. Só depois disso, Faraó agora começou a pensar na possibilidade de deixar o povo de Israel sair do Egito. Veja, Deus já havia transformado a água em sangue. Ele já tinha feito aparecer rãs dentro das casas, nas camas. Já pensou para o povo do Egito ver tudo isso? Porque a praga só acontecia no povo do Egito, na terra de Gósen não. Ele já havia feito aparecer piolhos e eles tinham ido para as formas de comida, tinham ido para as amassadeiras de pão. Imagina a fome que não estava. Apareceu também nos homens, tinha aparecido nos gados. Ele agora tinha feito também aparecer enxame de moscas sobre as pessoas, dentro das casas. Virou uma tragédia. O Egito estava sendo chacoalhado. Veja, nessas pragas, Deus ele atacou as cadeias alimentares, ele atacou a realidade financeira do Egito, ele atacou a religião do Egito, ele atacou também a política de contenção, de crise do Egito. Era um peso enorme que Deus estava colocando sobre Faraó. Seria suficiente para ele libertar os escravos, para eles irem embora.
mas o coração dele ainda não estava completamente sensível. Veja, a sua primeira proposta para o povo é que eles oferecessem sacrifícios a Deus ali, dentro do Egito. O que ele estava oferecendo? Na verdade, ele estava oferecendo para o povo a possibilidade de uma adoração inconstante, você está entendendo? Feita por um coração que é cativo. Um coração que ainda permanecia sob os domínios do pecado. O que Faraó está oferecendo lá no passado para o povo é a mesma coisa que o diabo vai oferecer hoje, por aí, para as pessoas. A possibilidade de você servir a dois senhores. Para você servir a Deus, mas continuar cativo no pecado. Entenda uma coisa, o coração dividido, ele sempre vai ser um território minado. O inimigo, ele nunca vai entender como um problema se você decidir viver uma vida dupla. Você está entendendo? Se você decidir viver com Deus, mas ao mesmo tempo deixar um espaço, nem que seja pequenininho, para o pecado e para ele trabalhar na sua história. Tem muita gente hoje que não entende que essa vida dupla é apenas um cuidado paliativo espiritual. Para a gente fazer uma comparação, seria mais ou menos como se alguém estivesse tentando curar o câncer que tem na pele colocando um band-aid. Veja, o band-aid ele vai proteger a ferida, mas ele não vai resolver o problema. É isso o que o Faraó fez, oferecer a possibilidade deles viverem com Deus, de alguma maneira, e ao mesmo tempo viverem cativos, presos ao pecado. Não dá certo. É claro que Moisés e o povo não caíram nessa. Mas aí então ele faz a segunda proposta. E essa proposta está aqui no livro do Êxodo, capítulo 8, o verso 28. Olha só o que diz o texto. Então, disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que quando saindo, não vades muito longe. E ele termina dizendo, não se esqueçam de orar também por mim. Veja que essa segunda aqui proposta, ela é audaciosa. O Faraó, ele estava permitindo uma experiência, mas o que ele não queria era promover uma dependência. Ele não ia se opor à saída do povo, desde que eles estivessem mais perto do Egito do que da terra prometida. Você consegue entender a periculosidade dessa proposta? A oferta de Faraó era mais ou menos o seguinte, uma oferta para que eles oferecessem a Deus, para que eles desenvolvessem uma adoração que fosse inconsistente, que é feita sempre por um coração dividido. Muitas pessoas acabam não percebendo que é um perigo enorme em você viver perto demais do perigo e longe o bastante do socorro. As pessoas que são movidas pela proposta do Faraó, elas vivem no dilema de descobrir o seguinte, é pecado fazer tal coisa? Você já ouviu alguém falando isso? Alguém dizendo assim, é pecado ir ao cinema? É pecado ir ao teatro? É pecado ir aos estádios de futebol? É pecado ir à balada se eu não beber lá, se eu não fumar, se eu não for usar droga? É pecado? É pecado ter amizade com pessoas que são delinquentes? É pecado ouvir o funk, pancadão? É pecado ir num show de rock? É pecado você ter carícias leves no namoro? É pecado você ser casado e mesmo assim ter conta no OnlyFans? A sensação que passa é que essas pessoas estão querendo chegar perto demais, o mais perto possível do abismo, sem correr o risco de cair no precipício. Você está entendendo? A gente não anda na borda dos despenhadeiros. A razão sempre vai dizer para a gente andar o mais longe possível dele. A ótica da proposta de Faraó, ela inverte a lógica das coisas. Faraó, ele faz as pessoas viverem arriscando para que possam continuar experimentando. Você está entendendo? Cuidado, viu? Com aquilo que te excita, mas não te edifica. Com aquilo que te comove, mas não esclarece, não constrói. Existem algumas zonas perigosas demais para você viver descuidadamente. Quando a gente sai do cativeiro, o que a gente precisa fazer é ir mais longe possível. É como você sai de Sodoma. Você não pode olhar para trás de forma nenhuma.
Agora a gente chega diante da terceira proposta de Faraó. E ele vai subindo a intensidade do perigo dessa proposta. Me acompanha aqui no capítulo 10, do verso 8 até o verso 11. Olha o que ele oferece. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças, vede, pois tende conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Por isso é o que pedistes. E o expulsaram da presença de Faraó. Veja, depois de muita negociação, Faraó agora se rende ao inevitável. O povo precisava ir para que as pragas parassem de cair. Foi diante dessa realidade indispensável que Faraó apresentou agora uma proposta mais perigosa. Ele oferece a possibilidade de uma adoração que era parcial, feita por um coração que era limitado. Ou seja, aqui ele está dividindo para poder conquistar. O mesmo império que decidiu matar as crianças, agora ele se acha no controle dos pequenos. Veja, nessa fase de negociação, Faraó ele vai projetar nos escravos o problema que era do seu governo. O próprio Moisés só chegou à fase adulta por um milagre de Deus, porque senão ele teria sido morto com as outras crianças. O Egito agora ele pretende ficar com as mulheres, pretende ficar com as crianças, pretende ficar com os idosos. Não é por uma questão de cuidado, não, mas é por uma questão de estratégia. Desde o passado, a tentativa de Satanás é fragmentar o povo de Deus, é dividir a adoração das famílias. Porque assim ele faz os lares muito mais frágeis. Ele divide para poder conquistar. O que se vê hoje é exatamente a mesma coisa. A sociedade está dividida entre coletivos, por exemplo, negros e brancos, homens e mulheres, heterossexuais, homossexuais, crentes e incrédulos. O que está acontecendo hoje é uma técnica milenar, que foi usada para destruir as famílias, para destruir a religião, para acabar com a força de uma nação. Veja, os corações que são divididos, eles são mais fáceis de serem dominados. Não permita que isso aconteça na sua vida. Não permita que isso aconteça na sua família, na sua igreja. A graça é para todos. Ela vai agir em todos e ela vai ser por todos. É para você, mas também para aqueles que estão perto de você. Não somente para você numa perspectiva exclusiva. É claro que o povo rejeitou essa proposta, mas agora Faraó coloca na mesma quarta proposta. Ela está no capítulo 10, o verso 24, diz assim: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Veja, cada vez que o povo resistia, Faraó avançava com uma dificuldade maior. Agora a sua oferta era para uma adoração pobre, feita por um coração que era miserável, não tinha nada para oferecer. Ele finalmente decidiu, ele permitiu que o povo saísse. Todos poderiam sair, desde que ficassem dentro do Egito todos os bens presos, cativos. Esse é o último golpe que ele dá. Esse golpe tinha um alto poder de destruição. Não tinha nada com capacidade para aprisionar mais uma pessoa do que o que ele fez, que é mexer na carteira. Veja, eu tenho um amigo pastor que ele dizia o seguinte: as faturas do cartão de crédito e os extratos bancários são documentos teológicos. Sabe por quê? Porque eles demonstram o Deus que nós estamos adorando. Desde o passado, vendo? Na época do Faraó, até hoje, a ideia é de que não é necessário você adorar a Deus com as suas riquezas. E essa ideia, queridos, ela envenena a alma. Muitos ainda hoje acham que não precisam entregar tudo a Deus. É claro, eles pensam, a gente até pode fazer isso, mas alguns não entregam a carteira. Simplesmente porque eles foram convencidos de que a graça de Deus não exige de mim uma conversão genuína, inclusive de doação, de entrega dos meus bens, do meu dinheiro, dos meus recursos. A última evidência do cativeiro de uma pessoa, assim como foi a última tentativa para aprisionar o povo no passado, aprisionar a família, é saber quão liberal,
quão fiel uma pessoa é com os dízimos e com as ofertas. Quando a gente entra nesse assunto, ele se torna um tema proibido. As desculpas começam a se amontoar. Mas eu vou te dizer, essa é uma verdade que não dá para você esconder. Não se adora a Deus com mãos vazias. Você está entendendo? Lutero, ele dizia que era necessário 3 conversões na vida do crente. A conversão do coração, a conversão da mente, mas a conversão da carteira. Está entendendo? São 3 instâncias dominadas pelo pecado. Sabe qual que é a parte mais colorida do corpo de alguém? É o bolso. Mexe aqui para você ver. Por que isso é tão difícil? Jesus explica. Mateus capítulo 6, o verso 21. Olha só o que ele falou. Porque onde está o teu tesouro? Você consegue terminar? Aí está o seu coração, não é? Veja, quem resiste a essas 4 ofertas do cativeiro, propostas de Faraó, ele consegue chegar agora ao clímax da batalha. Que clímax é esse? O último enfrentamento. E agora a gente está diante da 5ª e última proposta de Faraó. Capítulo 12, o verso 31 a 32. Naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco as ovelhas, o vosso gado, como vocês têm dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Aqui, finalmente, o tirano se rende. Ele se rende diante da possibilidade de uma adoração completa, que é feita por um coração que é nobre, que serve a Deus em todos os aspectos. Veja, essa adoração não é inconstante, feita por um coração cativo. Ela não é inconsistente, feita por um coração dividido. Ela não é parcial, feita por um coração que é limitado. Ela não é pobre, feita por um coração que é miserável. Essa adoração é feita através de tudo e feita por todos que espontaneamente escolhem colocar diante de Deus a liberdade de se entregar a Deus completamente. A história diz que o povo finalmente saiu do Egito. E ele saiu do Egito diante de 3 ações do povo. Como é que o povo saiu do Egito? Preste atenção no verso 41. Olha o que diz aqui, capítulo 12, o verso 41. Naquele mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Preste atenção. O povo saiu completamente. Não ficou ninguém para trás. Esse é o plano de Deus. Jesus mesmo disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Veja, em nenhum momento a Bíblia vai defender a salvação como sendo restrita a apenas a algumas pessoas que têm um privilégio exclusivo que os demais não têm. O povo, quando sai do Egito, ele sai completamente. O texto diz que todas as hostes do Senhor saíram do Egito. Deus não quer deixar ninguém para trás. Deus não quer abandonar ninguém da sua família, da sua casa, do seu contexto de trabalho. Ninguém pode ficar para trás. Infelizmente, eu ouvi uma frase que é muito verdadeira, que diz assim, que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Isso é triste demais. Veja, o povo precisa sair completamente. Mas não somente isso. Há uma segunda forma pela qual o povo deve experimentar a libertação. Êxodo 12, o verso 11, diz assim: dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Comê-lo-eis à pressa. O povo precisava sair apressadamente. Havia uma janela de tempo que se fecharia e eles precisavam ter pressa. Por isso que eles se prepararam para esse momento. E o capítulo 12, o verso 31, descreve que os egípcios, quando chegou a hora deles sair, apertavam com o povo, dizendo: saiam daqui. O povo se apressava para lançá-los fora da terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem vive com o Senhor precisa ter pressa de abandonar o pecado, deixá-lo para trás. A gente não pode sair numa preguiça danada, dizendo assim: não, um dia, quem sabe, Deus não vai te chamar.
daqui 2, 3 anos. Deus está te chamando agora para você viver hoje. O povo saiu completamente. O povo saiu apressadamente. Mas uma terceira coisa aconteceu na saída do povo. Capítulo 14, o verso 8 diz que os israelitas marchavam triunfantemente. Não basta você sair completamente e apressadamente. Deus quer tirar o seu povo do cativeiro do pecado triunfantemente. Esse foi o fim da opressão de Faraó. Naquele dia, o Egito ficou em trevas, porque a luz que estava presente sobre o povo de Deus abandonou o Egito. Por essa razão, o povo de Deus marchou em meio às incertezas do deserto, com a convicção de que vale a pena servir ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa olhando aqui para os seus olhos. O tempo da saída do povo de Deus deste mundo está chegando. Há pouco no carnaval se discutia sobre o apocalipse, onde já se viu você pensar um negócio desse? Quando as pessoas estão envolvidas com o pecado, o centro da discussão dos lugares, os blogs, as fofocas, é o que é o apocalipse, o arrebatamento? Deixa eu te dizer, a hora de nós irmos embora, ela se aproxima. Nós precisamos sair completamente. Não podemos deixar nada para trás, ninguém para trás. Nós precisamos sair também apressadamente. A gente tem que estar preparado, como se a volta de Jesus acontecesse hoje, mas vivermos neste mundo como se fôssemos se deparar com esse assunto daqui a 10, 100, 20 ou 200 anos. E finalmente, nós precisamos sair do cativeiro triunfantemente. Deixa eu te dizer, essa é uma realidade que só Deus pode fazer, porque nós somos fracos. Mas o povo saiu com a mão levantada, porque eles estavam dando testemunho de que o braço do Senhor é poderoso. Ele nos alcança, Ele nos liberta. Você é capaz de dar esse testemunho também? Olha para a sua vida. Para onde é que você está indo? Você está indo para a terra prometida? Você está indo para o céu, meu amigo? Você está indo para o céu, minha amiga? O que você está fazendo no mundo das drogas? O que você está fazendo com essas amizades corrompidas? Chegou o momento de você deixar tudo para trás e marchar na direção do céu. Quer fazer isso agora comigo? Você pode orar comigo agora? Senhor, nós estamos aqui te pedindo para que o Senhor tome conta da nossa vida. Que nenhuma proposta sedutora do pecado nos afaste do grande sonho de fazermos parte da multidão dos salvos, que muito em breve serão conduzidos os salvos por Jesus. Nos dá esse privilégio. Te pedimos, em nome de Cristo. Amém. O programa está terminando, mas é sempre especial poder relembrar você de que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.